E começa um novo quadro aqui comigo, que é o que eu aprendi na pandemia. E nesse quadro eu vou trazer pessoas para contar um pouco das suas histórias e, quem sabe, te motivar e até trazer novas ideias, pois ainda estamos nesse processo de pandemia, por mais que não é mais novidade. Hoje, para a gente começar um papo, eu trago a professora e também guia turístico, a Bruna Zurfelato. A Bruna é mãe, esposa e filha, então divide a sua vida pessoal junto com a profissional, no qual ela tem aí experiência por mais ou menos 20 anos nessa área como professora e como guia turístico, onde já conhece o Brasil praticamente todo e também o mundo, levando aí como guia. A Bruna também tem um canal no YouTube. E no canal do YouTube se chama Bruna Zurfelato, uma guia por aí. Ela traz dicas de viagens e tudo mais no canal dela e nas suas redes sociais, que é o Instagram, mas aí depois ela conta um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou falar com ela hoje, nesse processo, nesse projeto novo, perguntando duas questões importantes sobre a pandemia. Então, deixa eu trazer aqui a minha convidada para falar um pouquinho com ela. Me ouve? Oi, Emerson, sim, te ouço, sim, e tudo bem, tá tudo jóia. Seja bem-vindo, então, ao quadro O que eu aprendi na pandemia. Você precisa acrescentar alguma coisa do que eu falei? Tá tudo certo? É um prazer estar com você. Eu preciso fazer uma correção. Ah, E essa correção, porque eu sou uma profissional do turismo e as pessoas não costumam não saber, isso é natural, mas legal. meus alunos vão me matar se eu não fizer essa correção, tá? Tá bom. Então é o seguinte, o profissional que conduz grupo por aí, ele Hum, se chama guia de turismo. O guia tá. turístico, ele é o livro, tá? É aquele lugar onde a gente Ah, encontra todas sim. as informações. E se eu não fizer isso, porque eu pego tanto no pé deles, eles vão me matar se eu não fizer. Mas tá tudo Então, é certo. guia de turismo. Guia de turismo, Eu isso acho que mesmo. tá até certo aqui a forma, eu que li errado. Talvez por É, dia a dia, né? A gente falar guia de turismo, sei lá, não alguma tem coisa problema. assim. Mas, É isso ótimo. aí. Eu aprendo a lição e quem está assistindo também aprende, né? Para não errar com os profissionais e falar da forma correta. É, Bom, muito então obrigada. vamos começar aqui o quadro, né? Eu quero saber de você, Bruna, como que foi a pandemia? É. Então é assim, né, Emerson? A pandemia, eu acho que no primeiro momento, Bruna, tá? Eu fiquei muito preocupada com o mundo, eu fiquei muito preocupada mais precisamente na Europa, Itália. Tenho familiares, minha mãe é italiana, tenho amigos na Itália, Uhum. trabalho com turismo, acabo estando lá algumas vezes, né? E me deixou muito preocupado, porque o que a gente via na televisão, eu falava com as pessoas e as pessoas me mostravam uma realidade Oposta. importante, né? E aí isso me trouxe, então, num primeiro momento, será que vai chegar aqui no Brasil? Será que Ah, vai tá. acontecer mesmo? Tal, tal. Bom, e aí começam a chegar os primeiros casos no Brasil, e a minha preocupação maior, né, era que, assim, geograficamente o nosso país é muito grande, e ele é um país de terceiro mundo, infelizmente, nós temos aí muitas informações e acesso a isso, mas tem muita gente que não tem, né? Uhum. Então, eu já tinha a ideia de que se fosse manifestar um grande número de pessoas infectadas, nós muito provavelmente seríamos um dos últimos países a sair da pandemia, por conta do tamanho do nosso país, e principalmente aqui da América do Sul, porque o país é o maior aqui, é um dos países, é o maior país da América do Sul, né? Sim. Então, essa era a minha preocupação, assim, por não entender, enfim, a gente ainda não sabe, né, como, a gente sabe como se comporta, como é, tal, mas a gente ainda tem muitas dúvidas, né, com relação a isso. Mas houve aquele momento, de uma maneira muito íntima, que eu me senti de férias no primeiro momento, sabe? Hum. Eu me senti podendo relaxar mais. Eu me afastei do meu trabalho principal, que é como professora. Então, a gente tem uns 10 dias aí para entender o que está acontecendo, para depois voltar. E
também nesse momento de férias, de supostas férias, em casa, né, forçosamente, a minha preocupação, claro, era com a família. Eu sou mãe, eu sou filha, nós nos mudamos para a casa da minha mãe, eu, meu marido e minha filha, e fomos ficar com a mamãe porque ela tem 73 anos e mora sozinha. Eu falei, opa, peraí, não, pessoa de idade pode pegar, pode morrer, não pode ir para supermercado, não pode ir para padaria, então vamos nós para lá. E a gente fica lá um mês até que isso tudo vai passar. Uhum. Enfim, eu tô lá até hoje, tá? E não voltei ainda para minha casa, porque a gente continua tendo os mesmos medos aí de tudo isso, né? Mas depois a gente também teve que aprender a trabalhar de forma digital, né? Então eu acho que isso é como foi a pandemia, né? Esse aprendizado de repente eu saio de sala de aula, eu saio do ao vivo, eu saio do relacionamento interpessoal com os alunos e vou então para atrás de um computador ensiná-los não só a disciplina, não só o conteúdo, mas ensiná-los também com relação a, olha, clica no botão tal, aperta o botão tal, você não está aparecendo, eu não estou te escutando. Enfim, né? Toda essa maneira aí de aprender. O online, né? Sim. E eu acho que depois, já um pouco mais recente, né? Nesses quase 6 meses que nós estamos aí aqui no Brasil, né? Com a pandemia, Uhum. Eu acho que eu posso te dizer que eu já passei por uma fase de desespero, né? Desespero mesmo, de repensar, de estar entrando, percebendo que eu estava entrando numa pequena depressão, estava ficando muito triste, de ficar em casa, de não ver mais gente. E, ao mesmo tempo, quando saía na rua, Emerson, isso me deixava muito preocupada e me deixa até hoje. Tem muita gente que está sem máscara, tem muita gente que a gente vê que não está se cuidando, tem muita gente que eu acho que ainda não entendeu, e não é falta de informação, porque todos os lugares só falam disso, né? Sim. E tem gente furando a quarentena, né? A tal da quarentena e fazendo aí encontros e etc. Então, eu acho que o fator desespero é nesse sentido, é em ver que o coletivo não está fazendo sua parte e que aquele pensamento meu lá do início, que a gente ia demorar um pouco para sair, a gente vai demorar mais. Então, como é que foi a pandemia para mim? Na verdade, ela ainda está sendo, mas ela veio realmente ser. Eu acho que esses são os pontos aí. Eu acho que o resto vem na próxima pergunta. É isso. Bacana. O setor lado financeiro, você também acha que te abalou bastante? Afinal de contas, como professora, tem um formato de fazer a aula, mas como o guia de turismo, né, não tem como fazer isso, né, de uma forma efetiva, né? Aí teve que cancelar as viagens. Financeiramente, isso te trouxe também um abalo emocional ou o que seja? Eu acho que o abalo foi mais realmente financeiro, né? Do que emocional. Porque eu procurei, como profissional, então, do meu lado profissional, eu procuro me colocar num lugar muito racional. E então, o que nós temos que fazer para resolver isso? Então, a escola nada mudou, nós continuamos recebendo pelas horas aulas. Eu só acho que emocionalmente muda um pouco porque eu estou trabalhando mais de forma online do que de forma presencial. Tá. Agora, financeiramente não mudou. No meu segundo trabalho, que é como guia de turismo e, enfim, na área de turismo, a gente teve, assim, milhares de cancelamentos. Foi um dos mercados que mais foram atingidos financeiramente no Brasil e no mundo, tá? No primeiro mês, só no primeiro mês,
8,8 bilhões de dólares entraram em déficit só no Brasil, tá? Com a movimentação do turismo. Então, isso é um número muito expressivo. Sim. Eu tenho colegas guias de turismo que tiveram que deixar suas casas e morar com parentes, porque eles efetivamente não tinham no que trabalhar, porque a gente não tem grupo para levar, né? Uhum. Então, é claro que isso dá um abalo emocional. Mas por eu ter minha renda vindo da escola, me ajudou e foi tranquilo, está sendo tranquilo para mim. Mas eu estou sentindo muita falta da estrada. Eu sou pássaro, né? Eu não sou de ficar muito tempo parada. Então, isso é um abalo emocional. Mas financeiro também, claro, não entra dinheiro nessa vertente. Uhum. Mas não nos faltou nada em casa para todos os integrantes da família, os seus trabalhos foram mantidos, né? É isso que eu quero dizer. Legal. E o que você aprendeu, então, com a pandemia, Bruna? Eu aprendi que nós somos muito frágeis, né? E aí, assim, como eu te disse no começo, eu tenho origem, minha família tem origem italiana, e eu tenho antepassados que passaram pela gripe espanhola, que passaram por grandes pandemias, e sempre foi contada essa história nos almoços de domingo dos italianos, né? E é importante porque não dá para você não comparar, né, com uma pandemia mundial aí que devastou e levou muita gente embora, né? Sim. Morreu muita gente. Eu acho que a gente vai, com toda certeza, nós vamos estar nos livros de história daqui para frente. É claro que diariamente na nossa vida a gente vive a história, não é isso, mas nós vivemos uma parte da história que vai ficar para sempre, vai ser citado, e nós estávamos aqui para ver isso acontecer, né? Uhum. E a gente vai falar daqui a 20 anos, e você lembra da pandemia de 2020? Sim. Do coronavírus, do Covid, né? Quer dizer, vai ser bastante complicado assim, no sentido de que nós não podemos sair os mesmos dessa, né? Eu acho que nós não vamos sair os mesmos dessa. Eu aprendi também que o que realmente importa é a família, são os nossos ensinamentos, são as nossas percepções, o que a gente tem realmente para oferecer para o outro como um ensinamento que não é palpável, né? Que o dinheiro não palpa, que a gente pode se amar, que a gente pode ver o outro. Cara, você lembra aquelas imagens daqueles caminhões do exército na Itália levando corpos e mais corpos? Como que a gente não pode aprender com isso, né? Uhum. A gente tem que lembrar disso e tem que entender que as milhares de valas sendo abertas por dia aqui no Brasil, né? Exato. Aquilo era desesperador, aquilo era, enfim, pessoas que não podiam velar os seus entes queridos, né? Não podiam chegar perto, porque não se entendia se ia passar, não ia passar. Muito triste tudo isso. Então, eu acho que o que realmente importa é o amor de família, é o amor dos amigos, é o amor entre as pessoas. Eu acho que a gente pode voltar agora a uma época mais romântica, mais prazerosa, né? Uhum. Aprendi também que eu tive muito tempo para estudar, apesar de trabalhar mais dessa forma online, eu estudei muito, eu me lapidei, eu busquei novas coisas, então eu acho que isso foi muito bom para mim, e acho que muita gente fez isso também, né? Mas também fico desesperada de pensar que gente que ainda está de férias, e quando isso tudo acabar, eu não sei como é que vai ser para essas pessoas. Também aprendi a mudança de hábito de consumo, tá? Emerson, isso assim, eu realmente na minha vida do dia a dia, antes pandemia, eu consumia muito mais, eu pedia muito mais delivery, eu comprava muito mais, e isso ensinou que a gente não precisa fazer isso. A gente está tendo um ganho financeiro muito maior,
por exemplo, porque quando a gente vê, a gente já está na cozinha cozinhando, porque você precisa dar essa pausa, né, do trabalho e ir um pouco para outro cômodo e tal. Sim. E aí, querido, para finalizar, eu fiz uma live há uns tempos atrás com o Rafael Teles, que ele falou sobre o novo normal, né? E eu acredito que vai ter sim um novo normal. Eu acredito que as pessoas vão sair dessa diferente. Ou pelo menos é para sair diferente, porque a gente precisa reagir, né? A gente precisa repensar, precisa fazer uma série de coisas, né? Então, eu defendo que a gente tem que se cuidar mais, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa alimentação, dos nossos estudos, porque isso está tudo proporcionado aí, principalmente online, né? De maneira internet, tem muita coisa gratuita, muito conteúdo gratuito que a gente pode aprender. Você faz um material fantástico. No turismo, eu sei que eu dou dicas fantásticas e a gente tem médicos e tem um monte de gente falando sobre várias coisas e Sim. acho que as pessoas precisam se adequar a isso, né? A esse novo milênio, porque nós estamos mudando, vai mudar, vai ser um outro esquema agora, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que eu aprendi isso com a pandemia, tá? Quero agradecer você, Bruna, por trazer sua experiência, sua passagem por esse momento tão difícil que ainda estamos passando, mas pelo menos agora a gente está tendo um pouco de controle, as coisas estão tentando se encaixar novamente na sua normalidade, né? Por mais que a gente está num novo normal, né? O que a gente vive agora é um novo normal, mas a gente está vendo que as coisas estão começando a se acomodar. Aquele susto de início já não é tão susto hoje, né? Mas ainda assim a gente vai descobrir o ano que vem, por exemplo, qual de fato foi o impacto nisso tudo e quais as transformações que teve nas vidas das pessoas, né? Então quero agradecer aqui ao seu compartilhar a sua história, né, o seu tempo, e quem assistiu, gostou, coloque aí o que achou da história da Bruna e também se isso também te motiva, né? Se você quer aprendeu alguma coisa diferente, se você olhou e falou, não tinha pensado por esse lado, porque o mais importante de tudo isso é a gente aprender alguma coisa positiva na nossa vida. Então, quero agradecer, Bruna. E é por isso, e esse é o quadro novo que se fala o que eu aprendi na pandemia. Emerson, eu quero te falar que assim, eu adorei o formato. Eu quero te parabenizar por esse formato novo, por esse quadro novo, por esse frescor que você está dando para trazer aí informações muito importantes. Quero parabenizar o seu trabalho, que é lindo, que é Obrigado. super instrutivo. E você sabe que você é um querido para mim. A gente se conheceu profissionalmente, né? Eu gosto muito de você, gosto muito do teu trabalho, admiro bastante. E quero dizer que foi uma honra estar com você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, para todo mundo assistir, tá? Obrigada pelo convite, querido. Obrigado a você e até o próximo, o que eu aprendi na pandemia.